Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver mais um exercício de construção geométrica. Temos aqui no quadro um triângulo, com este ângulo aqui de 100 graus. Este lado é igual a esse. Então já temos aqui um triângulo isósceles, E além disso, esse segmento aqui que é um dos lados desse triângulo grande, ele tem a mesma medida deste segmento aqui, que é uma seviana desse triângulo. Esses dois segmentos eles possuem a mesma medida. O nosso objetivo é descobrir o valor do ângulo x. Como que a gente vai fazer para descobrir o valor do ângulo x? Bom, a gente pode começar preenchendo os ângulos deste triângulo. Como é o triângulo isósceles, lá em cima vale 100. Para chegar nos 180, aqui a gente coloca 40 graus. 40 graus. 40 mais 40 mais 100 dá 180 graus. Agora, como eu falei, por hipótese, esse segmento aqui, ele tem a mesma medida deste segmento. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pintar esse pequeno segmento aqui de roxo. E, como todo esse segmento, ele vale esse segmento, a gente pode dividir esse segmento em dois segmentos, um de cor roxa e outro de cor vermelha. Então, para a gente criar triângulos isósceles, a gente coloca aqui, é mais conveniente a gente colocar um segmento roxo aqui, e daí fechar esse pequeno triângulo isósceles aqui embaixo. E o restante do segmento aqui vai ter que ser cor vermelha, Porque, como eu falei, por hipótese, todo esse segmento tem a mesma medida desse. Se a gente colocar um segmento de cor roxa aqui, o restante vai ter que ser cor vermelha. E fazer isso é interessante porque a gente vai ganhar esse triângulo isósceles e mais um triângulo isósceles aqui, nessa região de cor vermelha a cor vermelha. Então a gente vai fazer essa construção justamente porque a gente vai conseguir construir na figura triângulos isósceles que podem ser extremamente úteis na resolução do nosso exercício. Então, olha só, a gente consegue preencher os ângulos desse pequeno triângulo isósceles aqui embaixo, Porque este ângulo aqui é um ângulo externo a esse triângulo. Como ele é um ângulo externo, pelo teorema do ângulo externo, ele vale a soma desse mais esse. Como é um triângulo isósceles, aqui a gente coloca 20 graus, Aqui a gente vai colocar 20 graus também, 40 tem que ser igual a 20 mais 20. E nós vamos fechar agora mais aquele outro triângulo isósceles que eu acabei de falar. Esse triângulo aqui, que está à direita, ele vai ser um triângulo isósceles, Porque ele tem lado vermelho e lado vermelho. Como esse ângulo aqui vale 40, então os ângulos da base tem que ser 70 e 70. Aqui vale 70. Aqui vale 70 graus também. Como isso tudo aqui valia 100, Então aqui a gente vai preencher com 30 graus, 30 mais 70 dá 100. Então a gente vamos apagar esses 100 graus, porque agora a gente já sabe quanto que vale este ângulo, quanto que vale este ângulo. E perceba que surgiu na figura, um ângulo de 30 graus. E quando a gente observa numa figura geométrica, num exercício de construção geométrica, um ângulo de 30 graus, é conveniente em muitas ocasiões a gente fazer um triângulo equilátero. E a gente pode aproveitar este triângulo aqui, que é um triângulo que tem um ângulo de 30 graus, e construir a partir desse triângulo e desse ângulo de 30 graus esse triângulo equilátero que eu falei anteriormente. Sempre quando a gente tem num triângulo um ângulo de 30 graus, é possível a gente formar um triângulo isósceles. Ou melhor, é possível a gente formar um triângulo equilátero por causa desse ângulo de 30 graus. E como que a gente pode fazer isso? Simplesmente pegando o circuncentro desse triângulo aqui. Desse triângulo obtusângulo de ângulos de 20 graus e 30 graus. Perceba que é um triângulo obtusângulo porque aqui nós temos 20 mais 30, 50. Para chegar nos 180, aqui faltam 130. Então, como esse ângulo é de 130 graus, então esse triângulo é o triângulo obtusângulo e o circuncentro desse triângulo vai estar fora do triângulo. Então, aqui a gente vai pegar o circuncentro deste triângulo obtusângulo e tem aquele ângulo ali de 30 graus. Este ângulo aqui vale 30 graus. E agora perceba o seguinte, aqui,
como a gente observa, né, vai ter uma circunferência que vai passar aqui por esses 3 vértices. Este ângulo de 30 graus, ele vai ser um ângulo inscrito nessa circunferência. Ele vai ser um ângulo inscrito e vai enxergar esta corda aqui da circunferência. Como esse ângulo aqui de cima é um ângulo central e enxerga a mesma corda, então significa que o ângulo central ele vale o dobro do ângulo inscrito, né? Então, este ângulo aqui, ó, ele vai ter que ser um ângulo de 60 graus. Ele é um ângulo central, enxerga a mesma corda que o ângulo de 30, que é um ângulo inscrito. Então, o ângulo central ele vale o dobro do ângulo inscrito. Da mesma maneira, né, esse ângulo de 20 graus ele é um ângulo inscrito e enxerga esta corda aqui, ó, da circunferência. Este aqui é um ângulo central e enxerga a mesma corda. O ângulo central ele vale o dobro do ângulo inscrito. Então, aqui nós vamos colocar 40, né? O dobro de 20 dá 40. E perceba que esses 3 segmentos que eu fiz aqui são raios dessa circunferência que circunscreve o triângulo obtusângulo. Então, a gente vai pintar todos esses raios de verde, né, para indicar que esses raios possuem mesma medida. Então, tudo isso daqui é raio de uma circunferência que circunscreve o triângulo obtusângulo, então tem tudo mesma medida. Agora perceba que esse triângulo aqui, como eu falei, ó, esse triângulo é um triângulo equilátero, né? E por que ele é um triângulo equilátero? Porque ele é um triângulo isósceles, porque ele tem 2 lados iguais, a verde e a verde, só que esse ângulo aqui de cima ele vale 60. Então é um triângulo mais do que isósceles, é um triângulo equilátero. Este ângulo aqui ó, vai ter que valer 60 graus, este ângulo também vai ter que valer 60 graus. Portanto, aqui a gente coloca 40, né? E aqui nós colocamos 40 também, né? Porque a gente já tem 20 aqui, ó, e 20 aqui. 40 mais 20 dá 60 graus. Agora, olhe para este triângulo aqui, ó. Esse triângulo, ele é um triângulo isósceles, né? Porque ele tem lado verde, ó, e lado verde. E este ângulo aqui da base vale 40. Logo aqui vai valer 40 também, ó. Este ângulo ele vale 40. Então, vamos marcar aqui o ângulo de 40 graus. Só que nós temos mais um triângulo isósceles aqui, ó. De lado verde, lado verde. Como este ângulo aqui de cima vale 40, né? Então os ângulos da base tem que ser 70. Aqui já vale 70, aqui tem que valer 70 também. Né? Porque estamos diante de um triângulo isósceles, né? Os ângulos da base devem ser iguais a 70 graus. E agora a gente consegue perceber que existe na figura 2 triângulos que são triângulos congruentes. Quem são esses 2 triângulos na figura que são triângulos congruentes? Bom, é esse triângulo aqui, ó, e esse triângulo aqui. São triângulos congruentes pelo caso ângulo lado ângulo. Ó, eles têm em comum ângulo de 70, este lado aqui, ó, e ângulo de 70, ó. Ângulo de 70, este lado, ângulo de 70. Então, pelo caso ângulo lado ângulo, esses 2 triângulos eles são triângulos congruentes, né? Então, o lado vermelho, na verdade, é o lado verde, né? Então, todos os lados vermelhos e verdes eles são iguais. Então, aqui a gente pinta de vermelho, ó. Aqui a gente pinta de vermelho também, né? Porque acabamos de concluir que aqueles 2 triângulos isósceles eles são congruentes. E aqui nós vamos pintar de vermelho também. Tudo que era verde agora se tornou vermelho. Mas lembre que esse triângulo aqui, ó, ele é um triângulo equilátero, né? De lado vermelho agora. Então, aqui a gente vai pintar também, ó, de cor vermelha. E agora perceba que na figura existe mais um triângulo que é isósceles, que é esse triângulo aqui de baixo, ó. Ele tem lado vermelho, lado vermelho. Como o ângulo da base vale x, então este ângulo aqui vai valer x também, ó. Porque o triângulo é isósceles, lado vermelho, lado vermelho. E agora a gente conclui o problema da seguinte maneira. Ó, os ângulos do triângulo grande são 100, 40 mais x, ó, e 20 mais x. Então a gente soma e iguala a 180 graus. Ó, 100 mais 40 mais x mais 20 mais x, isso tem que dar 180 graus.
Então, 100 mais 40 mais 20 dá 160. 160 mais x que dá 2x, igual a 180 graus. Então, o 2x tem que ser igual a 20 graus, ou seja, o x tem que ser igual a 10 graus. E essa, portanto, vai ser a nossa resposta. Perceba que a gente poderia ter concluído esse exercício usando o polígono côncavo, né? O quadrilátero côncavo, que é esse quadrilátero aqui que eu vou fazer para vocês. Eu vou achurar para vocês, ó, esse quadrilátero aqui, ó, que é um quadrilátero côncavo. Eu vou até colocar ele aqui no quadro de forma separada, ó. Quando a gente tem, num exercício de construção geométrica, essa figura aqui, ó, essa figura aqui é muito utilizada, né, para resolver problemas de construção geométrica, ó. Então aqui a gente tem um quadrilátero côncavo, este lado aqui é igual a esse, aqui vale alfa e aqui vale o dobro de alfa. E este ângulo aqui de cima vale 120 menos alfa. Quando a gente está diante dessa situação, então esse terceiro lado aqui ele tem que ser lado de cor vermelha. Perceba que nós temos 6 dados aqui nesse quadrilátero, né? A gente tem 3 ângulos, ó, este, esse, e a gente tem esses 3 lados iguais. Se você, num exercício de construção geométrica, você chega numa figura parecida com essa, em que você tem 5 desses dados, você pode incluir o sexto dado, né? No caso aqui, se a gente tivesse que aqui vale alfa, aqui vale lado vermelho, lado vermelho, lado vermelho, e aqui vale 2 alfa, você ia poder concluir que este ângulo aqui de cima vale 120 menos alfa. Então, sempre quando você tem 5 dados neste polígono, né, nesse quadrilátero côncavo, você pode incluir o sexto dado. Você tem 3 ângulos, né? Este e esse, e você tem esses 3 lados aqui. E a gente poderia ter usado este quadrilátero aqui nesse exercício, né? Porque olha só, esse quadrilátero que eu fiz em amarelo, né? Olha, ele tem este ângulo aqui de 20, ó, e esse ângulo aqui de 40, ó. O 20 é o alfa e o 40 é o 2 alfa. Ó, este lado vermelho aqui, ó, é igual a este lado vermelho, ó, lado vermelho, lado vermelho. O que a gente precisa fazer para concluir, né, é mostrar que o ângulo lá de cima vale 120 menos alfa. Será que o 100 ele vale 120 menos alfa? O alfa é 20, ó, o alfa está aqui. O 100, né, é 120 menos 20. Então, desse quadrilátero côncavo que eu fiz aqui em amarelo, a gente poderia concluir que esse lado aqui, ó, tem que ser igual a esse, que tem que ser igual a esse. E daí a gente ia chegar nesse triângulo, que é um triângulo isósceles, né? Na verdade, você pode até demonstrar esse exercício aqui, ó. Pode tentar fazer isso aqui como exercício. Você pode, inclusive, resolver esse exercício aqui usando essa ideia de pegar o circuncentro de algum triângulo. Então, tente resolver este exercício aqui, ó, né, mostrando que este terceiro lado tem que ser um lado de cor vermelha. E depois você pode também fazer as variantes, né, do quadrilátero côncavo. Você pode, por exemplo, colocar aqui, ó, vermelho, vermelho, vermelho. Aqui 2 alfa, aqui 120 menos alfa, por exemplo. E você pode descobrir que esse ângulo aqui vale alfa. Então esse quadrilátero, chamado de quadrilátero côncavo, é uma das versões do quadrilátero côncavo. Ele é extremamente útil na resolução de problemas de construção geométrica. Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos, nos vemos na próxima aula e até mais.